Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretanto. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós iremos fazer mais um exercício de estrutura metálica. Lembrando que esse exercício é retirado das notas de aula do grande professor doutor José Luiz Rangel, que foi meu professor lá na Universidade Federal de Viçosa, tudo bem? A gente já teve alguns vídeos anteriores sobre esse exercício que a gente está fazendo. A gente já fez um vídeo onde a gente calculou a flambagem local da alma desse perfil, que a gente vai continuar aqui. E nós já fizemos um vídeo sobre a flambagem local da mesa. E nesse agora, nos próximos, né, a gente vai fazer da flambagem lateral por torção dessa viga que a gente vai analisar, tudo bem? Então vamos lá. O que a gente está querendo fazer aqui nessa aula, gente? Nós vamos determinar o valor máximo da carga uniformemente distribuída que a viga apresentada a seguir pode suportar. No geral, esses exercícios desse tipo, que a gente vai encontrar qual que é a carga uniformemente distribuída, na prática, no geral, o que a gente faz é encontrar um perfil para uma determinada carga, né? Esse exercício é um pouco diferente, onde você já foi te dado um perfil e eu quero saber qual que é a máxima carga que essa viga vai suportar, tá bom? Nessa aula, esse perfil que a gente está trabalhando é um perfil soldado, né? Ou seja, você soldou placas aqui e formou esse perfil I. O exercício também nos diz que as dimensões são dadas em milímetros, que o aço que a gente está utilizando é o A36, ou seja, ele tem um FY de 250 megapascal, e ele nos falou que o perfil soldado é o PS300 por 50,9, ok? E aqui ele nos deu as dimensões desse perfil, e ele falou que a gente está querendo saber qual carga ele suporta, considerando que ele vai vencer um vão de 3.000 milímetros ou 3 metros, tá bom? Então vamos lá. Esse perfil, gente, ele em nenhum momento nesse exercício ele falou que esse perfil ele vai estar travado aqui em cima por uma laje ou qualquer outra coisa. Então, o que isso implica? Implica o seguinte: quando a gente quando a gente vai analisar um perfil, existem basicamente, como já disse nos vídeos anteriores, 3 formas básicas nas quais ele pode sofrer algum tipo de flambagem. Vamos ver que formas básicas são essas. Nós temos a primeira, que seria a flambagem local da alma. Lembrando que essa região aqui do nosso perfil, que eu estou fazendo em rosa, nós chamamos de alma do perfil. E já essa região que eu estou fazendo aqui em azul, nós chamamos de mesa. Ok? Quando um perfil ele está submetido a uma carga distribuída, como já disse em outras aulas, ele pode sofrer uma flambagem local aqui dessa mesa, que seria ele entortar. Flambar seria uma palavra bonita para falar que ele entortou. E também pode ser que a própria alma faça isso, submetido a uma carga distribuída aqui. E em relação à alma, quando acontece na alma, a gente chama flambagem local da alma. E quando acontece na mesa, a gente chama de flambagem local da mesa, tá bom? Mas nessa aula a gente não está falando sobre flambagem local da alma ou da mesa. Nós vamos falar especificamente sobre a flambagem lateral por torção, que seria o quê? Você colocou aqui uma carga distribuída, e essa carga distribuída fez com que acontecesse uma flambagem lateral dessa viga. Eu vou até dar um pause aqui e colocar algumas imagens de flambagem lateral aqui para vocês. Então, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês, que dá para vocês verem mais ou menos como seria a flambagem lateral por torção. Eu estou aplicando uma força aqui, e aí a minha viga ela acaba por flambar lateralmente. E aqui nessas várias imagens dá para você ver como isso acontece na prática. Aqui nessas imagens, aqui principalmente, dá para você ver como é que acontece esse processo. Mas o que vale ressaltar? Essa flambagem lateral por torção, ela acontece com mais frequência quando a nossa viga não é travada lateralmente. E quando é que isso acontece? Quando a gente tem aqui em cima da nossa viga, quando a gente tem uma viga
e em cima dessa viga a gente tem uma laje, essa laje, querendo ou não, ela vai travar a nossa viga lateralmente, impedindo de flambar lateralmente para um lado e para o outro. Dessa forma, quando a nossa viga ela está travada tendo uma laje em cima dela, travando ela em ambos os lados, isso acaba aumentando a estabilidade de nossa viga e diminuindo a chance dela sofrer flambagem lateral por torção, tá bom? Só que aí, a gente vai ter que, deixa eu só apagar essas imagens aqui, que eu só coloquei pra gente ilustrar. Só que aí, a gente chega num caso do mezanino. Olha aqui, nós temos aqui um galpãozinho, e nesse galpão aqui tá o mezanino. Só que como ele teria um mezanino, ele, em vez de ser um galpão com paredes baixas, é um galpão com paredes mais altas. E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção exatamente aqui nessas vigas aqui da lateral desse galpão. Aqui, ó, aqui a gente também tem essas vigas. E o que tem essas vigas aí dessa lateral desse galpão, né? Elas não estão travadas lateralmente. Eu tô colocando, ela tem, seria um exemplo desse tipo de viga que eu tô falando pra vocês, que ela não está travada lateralmente. Aqui, ó, essa viga aqui, ela não está travada lateralmente. Por quê? Porque eu não tenho uma laje em cima dela. Se eu não tenho uma laje em cima dela e eu tenho uma carga distribuída em cima dela, o que pode acontecer com essa viga? Ela pode sofrer flambagem lateral por torção. Tudo bem? Ok? Então, isso aí seria um exemplo que a gente teria essas vigas sem ter uma laje em cima. E aí, o que a gente está querendo fazer nessas aulas, nessas próximas aulas, é aprender a analisar esse tipo de viga em especial. Que você vai ver que ela vai ter um cálculo. A gente já fez outros vídeos de flambagem lateral por torção em que tinha uma laje em cima, ou seja, ela estava travada lateralmente em toda dela. E nessa, por ela não estar travada lateralmente, vocês vão ver que os cálculos vão ficar mais difíceis e um pouco mais complicados, mas a gente dá conta. Então vamos lá. Vocês vão perceber também, gente, que nessa aula a gente está fazendo um pouco de uma revisão teórica sobre o tema. Para eu mostrar para vocês o que seria a flambagem lateral por torção, quando ela acontece, pior, quais fatores que contribuem para que ela tenha uma probabilidade menor de acontecer. Mas nas próximas aulas que a gente vai de fato aplicar esse conhecimento, tudo bem? Então vamos lá. Então, para que a gente comece essa aula, é importante que vocês tenham em mãos a NBR 8800 de 2008, que vocês encontram facilmente fazendo a pesquisa no Google, tá bom? E aí, em relação a ela, eu gostaria que vocês fossem lá na página 134 e 144 da norma, tá? O que a gente vai ter lá? Primeira coisa que a gente vai ter que analisar seria o seguinte: quando nós queremos saber se uma viga, quando a gente tem uma viga biapoiada, essa viga biapoiada, ela vai ter uma carga distribuída em cima dela, tá? Essa carga distribuída vai fazer com que aconteça nessa viga um momento máximo. E esse momento máximo a gente vai chamar de MSD, que é o momento solicitante de cálculo, tá? Então, esse aqui é o meu MSD. Para que essa viga não sofra flambagem lateral por torção, nós vamos ter que calcular qual que seria o momento resistente de cálculo, ou seja, qual seria o máximo momento que essa viga iria resistir sem que nela acontecesse flambagem lateral por torção. E aí, quando a gente compara o momento resistente de cálculo com o momento solicitante de cálculo, o que nós teríamos? Caso esse momento resistente seja maior que o momento solicitante, nós vamos ter uma situação que a gente considera como ok. Ou seja, uma situação em que não acontecerá flambagem lateral por torção. Contudo, caso esse momento resistente seja menor que o momento solicitante, acontecerá uma ruptura. Acontecerá uma ruptura por FLT. Entenderam? Tá bom. Então, o momento solicitante é fácil de calcular. O momento solicitante, que seria esse momento máximo aqui, seria o quê?
que ele é o quadrado sobre 8. Então, esse aqui a gente não tem dificuldade. A dificuldade mesmo é encontrar o momento resistente de cálculo da nossa viga. Que a gente tem que saber quanto que aquela viga resiste sem que aconteça a flambagem lateral por torção, tudo bem? E é isso que a gente vai fazer aqui. E para fazer isso, a norma, ela nos dá basicamente 3 fórmulas. Ela dá essa primeira fórmula para o MRD, dá essa segunda fórmula para o MRD e essa terceira fórmula para o MRD. Tá, Launelli, mas por que 3 fórmulas? 3 fórmulas pelo seguinte, porque antes da gente calcular o MRD, nós vamos ter que calcular 3 parâmetros, da mesma forma que a gente fez lá no FLA, no FLM, enfim. Nós vamos calcular o lambda P e o lambda R. Esses lambda, gente, são apenas alguns parâmetros geométricos do nosso perfil. E aí, o que vai acontecer? Caso esse lambda que a gente calcular seja menor do que o valor que a gente calculou para o lambda P, nós vamos utilizar a primeira fórmula. Caso esse lambda que você calcular esteja entre lambda R e lambda P, nós vamos utilizar a segunda fórmula. E caso esse lambda seja maior que o lambda R, nós vamos utilizar a terceira fórmula, entenderam? Então, basicamente seria isso. Eu tenho que calcular o momento resistente de cálculo da nossa viga. Nós vamos fazer esse cálculo do momento resistente de cálculo para saber se a nossa viga sofrerá flambagem lateral por torção ou não. Contudo, para que a gente saiba qual fórmula utilizar, nós vamos ter que calcular o lambda P e lambda R, tá bom? Perfeito. E aí, outra coisa que é importante vocês saberem, para a gente saber qual fórmula do lambda, qual seria a fórmula do lambda, nós vamos lá na página 134 da norma, né, caso você esteja com ela impressa, trabalhando com ela em casa. Agora, já se você for trabalhar com o PDF, é lá na página 144 do PDF. E aí, nessa página, nós vamos encontrar uma tabela, que é a tabela G1, que ela é muito importante para a gente. Aqui nessa tabela, nessa tabela, nós encontramos as principais fórmulas que nós vamos precisar para encontrar esses parâmetros que vão nos ajudar a encontrar o MRD. Aqui nós temos o MR, o MCR, o lambda P e lambda R, tudo bem? E isso aqui, nós temos essa tabela dividida em 5 grupos. E cada um desses 5 grupos vai ser para um tipo de perfil diferente. Vamos ver, ó. Aqui, nesse grupo aqui de baixo, nós temos as fórmulas para seções do tipo caixão, tubulares, retangulares, duplamente simétricas, o que não é nosso caso. Nosso perfil não é caixão, ele é um perfil I. No segundo, nós temos seções sólidas, retangulares, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Nossa seção é uma seção do tipo I. Seções I ou H. Aqui você poderia ficar na dúvida. Com 2 eixos de simetria. Sim, o nosso tem 2 eixos de simetria. E seções U fletidas em relação a um menor momento de inércia. Por isso que a nossa aqui não seria essa. Por quê? Esse grupo aqui seria, no caso, quando você pega o perfil I, você tem 2 eixos principais de inércia. Você tem esse e esse. Vamos supor esse aqui que seja... Vamos falar que esse aqui é o eixo Y e esse aqui seria o eixo YY, tá? Caso o nosso perfil ele faça a flexão em relação a esse eixo, ele está fazendo a flexão em relação ao maior eixo de inércia. Já caso ele fletisse nessa direção, ele estaria fletindo em relação ao menor eixo de inércia. Ou seja, quando o nosso perfil está dessa forma, que é o que a gente está trabalhando, ele está fletindo em relação ao maior eixo de inércia dele. Já se o perfil estiver nessa posição, ele vai estar fletindo em relação ao seu menor eixo de inércia. Então, essas fórmulas aqui seriam para caso o nosso perfil I tivesse dessa forma, ou seja, fletido em relação ao seu menor eixo de inércia. Tá bom? E aqui nós temos também seções I e H com apenas um eixo de simetria, o que não é nosso caso, o nosso perfil ele é duplamente simétrico. E, finalmente, aqui a gente vai trabalhar. São seções I ou H com 2 eixos de simetria, e seções U não sujeitas a momento de torção, fletidas em relação ao eixo de maior momento de inércia. Pronto. Então, nós já sabemos que nós vamos utilizar esse primeiro grupo aqui de fórmulas. Em relação a esse primeiro grupo de fórmulas, quando ele fala ele nos dá a forma do lambda, nos dá a forma do lambda P
Em relação ao lambda R, ele fala para a gente ver a nota 1, lá da página 145. E aí, lá na fórmula, lá na nota 1 da página 145, ele nos diz o seguinte: para você encontrar o lambda R, você vai ter que utilizar essa formulazinha aqui. Essa formulazinha aqui, existe alguns parâmetros dessa fórmula, que são parâmetros geométricos, que depende apenas do que você consegue ver esses parâmetros nas tabelas de perfis I, e já outros a gente vai ter que calcular. Por exemplo, ele fala que o B1 a gente vai calcular por essa fórmula, o CW ele falou que a gente vai calcular por essa fórmula, para seções I, e com essa fórmula para seções do tipo U. Tudo bem? Aí nós temos a inércia, o J, tem outros parâmetros que a gente já consegue na tabela. Tudo bem? E aí, nessa fórmula aqui da nota 1, nós vamos precisar também aqui, né, para encontrar esses parâmetros, aqui também ele diz que é a nota 5. E a nota 5 também você encontra lá nessa página que tá aqui. Tá bom? Então, basicamente, qual seria, então, Launelli, o passo a passo do FLT que a gente vai fazer nas próximas aulas? O passo a passo é o seguinte: eu quero encontrar o MRD. Para eu encontrar o MRD, eu vou ter que escolher entre uma dessas três fórmulas. Para escolher entre uma dessas três fórmulas, eu vou ter que calcular o lambda, lambda P e lambda R. Para calcular o lambda, lambda P e lambda R, para escolher uma dessas três fórmulas que a gente vai trabalhar, eu vou precisar vir aqui nessa tabela G1. E aí, nessa tabela G1, eu tenho as fórmulas para o lambda, lambda P e lambda R. Lembrando que o lambda R, você vai precisar ver a nota 1 lá da sua norma para você ver a fórmula do lambda R, que é um pouquinho extensa. Calculou o lambda, lambda P e lambda R, eu tendo esses três parâmetros, eu escolho qual fórmula utilizar, substituo esses parâmetros, né? Faço a substituição e encontro o meu momento resistente de cálculo. E depois disso, só preciso compará-lo com o momento solicitante de cálculo. Então, vocês viram que mesmo que a gente esteja utilizando um pequeno resumo, vocês vão ver que a gente vai ter um pouco de trabalho para chegar a esse resultado, mas a gente vai conseguir, tudo bem? Então, nas próximas aulas, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com todos esses parâmetros para a gente encontrar o MRD, tá bom? Então, eu vou terminar nossa aula por aqui. Nesse vídeo, a gente fez apenas um breve resumo do que seria flambagem lateral por torção. E nas próximas aulas, a gente vai, de fato, fazer a resolução da nossa questão.